dia para vocês. Bom, na nossa aula de ontem, nós começamos a trabalhar com o Simple Past, não é isso? E com os verbos regulares. Então, nós começamos a ver que verbos regulares no inglês, ao passar para o passado, eles ganham ED. Estudar, estudei. Assistir, assisti, não é? Eu estudo, eu estudei. Eu assisto, eu assisti, certo? Então, ao colocar ED no final do meu verbo, ele passa a ser um verbo no passado, não é? A minha ação, ela passa a ser uma ação no passado. E aí, nós começamos a trabalhar com o Simple Past, não é? Dos verbos regulares. Bom, para que eu trabalhe com a forma negativa, dizendo eu não fiz tal coisa, não é? Eu não assisti TV, eu não estudei inglês. Para dizer eu não no passado simples do inglês, eu vou usar did not, certo? Did not eu utilizo quando eu quero falar, ok? Não em inglês, tá? I did not study. Eu não estudei. I did not study. Eu não estudei. Quero dizer I didn't watch. Eu não assisti, certo? E aí vocês vão dizer assim para mim, Teacher Júnior, peraí, mas se eu estou falando do passado, meu verbo não teria que ter ED aqui no finalzinho? Bom, não vamos ter ED quando a frase for negativa, certo? Por que que não vai ter? Porque eu utilizo o did enquanto verbo auxiliar, não é? E o did já é o meu verbo no passado. Então, eu não preciso colocar outro verbo aqui na minha frase negativa. Então, I didn't study seria eu não estudei, certo? E eu poderia trocar qualquer outro verbo que fosse regular ou irregular, certo? Mas com o did, o meu verbo, ele não vai precisar ser jogado para o passado. Anote essa informação que ela vai ser bem importante para nós. E aí, a gente chega numa outra situação, que é quando a gente vai fazer perguntas. Para o caso das perguntas, assim como na forma negativa, tá? Eu não vou precisar conjugar o meu verbo, ou seja, colocar ED, jogar ele para o passado, tá? Porque eu vou começar a minha frase com o did. Olha só. Did you study? Você estudou? Então, did you study? Você estudou? Tá? O meu did, que iniciou a minha pergunta, ele, tá, já está eliminando a possibilidade de eu ter um verbo com ED, certo? A mesma coisa acontece com o watch, não é? Você assistiu? Olha só. Did you watch? Você assistiu, certo? Então, baseado nessas informações, a gente tem aqui nas páginas 323 do material didático. Não, perdão, 320 e 321 do material didático, certo? As informações com esse tempo verbal, que é o Simple Past, ok? E aí, existe também algumas perguntas, não é, que a gente faz para que dentro desse tempo verbal a gente consiga ser mais específico ainda. Então eu posso perguntar when e where, ok? When did you study? Quando você estudou? When did you watch? Quando você assistiu? Where did you study? Onde você estudou? Não é? Where did you watch TV? Onde você assistiu TV? Então, a gente tem a possibilidade de pegar o when e o where, que são duas palavras que a gente já conhece bastante, não é? Do nosso tempo, dos nossos estudos de inglês, de outros momentos, de outros tempos verbais, certo? When, que a gente sabe que é quando, e o where, que é o onde, não é isso? E aí no nosso material didático, a gente vai perceber que essas duas palavrinhas, elas aparecem, não é, numa tabelinha específica, para nos mostrar que se a gente quiser saber algo mais específico dentro do Simple Past, a gente pode utilizar essas duas palavras sem problema nenhum. Tá legal? E aí, baseado nessas informações, a gente vai ter algumas atividades que vocês vão fazer para mim. Tá legal? Bom, a primeira atividade que a gente tem já está na página 322 do material, certo? E ela diz o seguinte pra gente. Bom, vamos fazer o trabalho Interaction. Em pares.
Imagine que você foi a um feriado na semana passada. Primeiro, faça perguntas com yes or no. Depois, faça perguntas de detalhes. Tome notas, certo? Bom, você estava num feriado na semana passada. Realmente, nós tivemos um feriado semana passada que foi feriado de Páscoa, não é? Então, a gente teve 4 dias, a quinta, sexta, sábado e domingo de folga, teoricamente. E deu para fazer bastante coisas, não é? Então, você vai entrevistar um coleguinha seu aí, ou alguém da sua casa, pode ser também, tá? E primeiro, nós vamos fazer yes, no questions, tá legal? Então, vocês vão fazer as perguntas para eles. Did you clean your room? Você limpou o seu quarto? Did you cook? Você cozinhou? Did you learn a new skill? Você aprendeu uma habilidade nova, de repente? Did you watch a lot of TV? Você assistiu muita TV, não é? Did you play computer games? Você jogou no computador, não é? Jogou jogos de computador? Did you travel? Você viajou? Ou did you visit friends? Nesse período de pandemia, óbvio que não pode visitar os amigos. Tá bem? Não esqueçam desse detalhe. Did you visit friends? Você visitou seus amigos? Certo? Bom, essas são as primeiras perguntas. Não sei, mas provavelmente vocês devem ter percebido que todas as nossas perguntas começaram com did you, certo? E aí a primeira atividade de vocês agora, tá, é escrever para mim o did you, utilizar a informação e escrever em forma de pergunta. Did you travel? Did you visit your friend? Did you cook? Did you learn something new or a new skill? Certo? Vocês vão usar did you e vão fazer aí para mim as perguntas. A segunda parte, ela é bem mais específica, tá? Vocês vão precisar usar as palavras when, where, what, how, why, ok? When did you clean your room? Então, a gente ainda há pouco só fez perguntas com yes, no question. Não é did you, did you, did you. Todo mundo começou com did you. Agora, vocês vão precisar utilizar when e were, certo? Para completar aí as perguntas, que elas serão bem mais específicas. Por exemplo, when did you travel? Ou where did you cook? Olha só, temos exemplos aqui para vocês darem uma olhadinha, certo? Então, a primeira vez vocês vão fazer perguntas apenas com did you. Na segunda, vocês vão fazer perguntas aqui, já utilizando essa estrutura, tá legal? E aí, o que eu quero de vocês? Que vocês apenas escrevam aqui nesse espaço as perguntas, tá legal? Vocês não vão precisar perguntar, fazer entrevista nenhuma. E aí a gente chega na página 323, agora sim, tá? Para fazer os exercícios 1 e 2 do nosso material didático, ok? Bom, nós temos aqui algumas informações e nós vamos fazer a questão de número 1 primeiro. Escreva expressões de tempo similares. Por exemplo, I traveled to Seattle in December. Eu viajei para Seattle em dezembro. It's January now. É janeiro agora. Ou seja, eu quero dizer que viajei para Seattle mês passado. Não é isso? Então, I traveled to Seattle last month. Mês passado. A letra B. Eu visitei minha avó em 11 de julho. Sábado, 11 de julho. Hoje é sábado. Perdão. Isso. Eu visitei minha avó no sábado, 11 de julho. Hoje é sábado, 18 de julho. Então, quando eu visitei semana passada. Não é isso? E aí vocês vão escrever para mim as expressões de tempo. Então, a gente sempre tem last month, last week, last year, last vacation, yesterday, last night, certo? Que são expressões de tempo que a gente utiliza para dizer, né, uma coisa passada, que já passou. Contar um caso, uma história que já passou, não é isso? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou usar last week. Eu visitei quando? Visitei semana passada. Então, vocês precisam ter um pouquinho de raciocínio lógico, certo? Para completar aqui para mim essas informações. E a questão de número 2,
vamos escrever sentenças afirmativas, negativas ou interrogativas. Então, vocês vão levar em consideração sempre os sinais que estão aí, de mais, de menos, de interrogação, não é isso? E vão escrever para mim as sentenças, tá? Por exemplo, Peter didn't marry Sarah last year. Peter não casou com a Sarah last year, ano passado. Eu quero dizer que eles casaram sim, eu quero fazer uma frase afirmativa disso. E aí eu vou fazer Peter married Sarah last year, tá? Eles casaram ano passado. Eu quero dizer they stopped a cafe for lunch, não é? Eu quero fazer uma pergunta disso aqui. Então eu vou perguntar: Did they stop at a cafe for lunch? Certo? E assim vocês vão fazendo para mim, baseados nas atividades, ou melhor, nos exemplos que a gente tem aqui na página 321 do material didático. Então deem sempre uma olhadinha aqui, tá legal? Essas são as atividades que vocês vão fazer para mim sobre o Simple Past. Lembrando, verbos regulares sempre têm ED no final. E, por enquanto, todos os nossos verbos são regulares, tá bem? Então, a gente aprende verbo regular agora, daqui a pouco vê os irregulares. Mas, por enquanto, saibam que todos os verbos, as ações principais das nossas frases, elas estão com ED no final. Tem que ter, certo? Lembrem, negativa usa didn't e o verbo não ganha ED, assim como interrogativa usa did e o verbo também não ganha ED. Tá legal, galerinha? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos realizar as nossas atividades de hoje e a gente se vê no nosso ambiente virtual. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, em 30 minutinhos nós estaremos abrindo o grupo. Tá beleza? Let's go there. Come on!